Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, como prometido, eu vou fazer a segunda parte da aula sobre ditadura civil-militar. Galera, hoje o tema é mais aprofundado, a gente vai trabalhar mais ou menos o que aconteceu durante o regime militar, como foi que funcionou essa forma de governo, tá bom? E gente, lembrando, você visualizou esse vídeo? Deixa o like, tá bom? Isso me ajuda, fortalece mais o canal e me incentiva a trazer mais vídeos como esses, tá bom? Então, sem mais demoras, pega um papel, pega uma caneta, e pega um caderno e anota tudo isso aí, porque isso é muito importante. E principalmente você que vai fazer o Enem, presta muita atenção nesse assunto, tá bom? Então vamos lá. Ditadura civil-militar. Galera, logo no início nós temos que entender que durante o regime militar nós tivemos 5 presidentes, tá bom? 5 presidentes durante o governo do regime militar. E hoje nós vamos aprender como funcionou essa forma de governo durante o governo de cada um deles, desses 5 presidentes, tá bom? Olha só, o primeiro presidente na época da ditadura civil-militar, depois do golpe do João Goulart, foi o Castelo Branco. Galera, o Castelo Branco ele vai governar o Brasil durante o ano de 1964 a 1967. 3 anos mais ou menos ele vai ser o presidente do Brasil. Galera, o Castelo Branco tomou algumas medidas, né? E uma dessas medidas foi o A1. Okay? O A1, galera, ele estava dentro do ato institucional. Ou seja, ele estava dentro da Constituição brasileira. Tá? Mas é claro que essa ditadura ela vai se implementar aos poucos, ou seja, tudo foi pela veia democrática. Mas ela vai se impondo ao passar do tempo. Okay? Então o A1 ele estava dentro do ato institucional. A primeira medida do Castelo Branco foi o A1. E estava dentro do ato institucional. Beleza, o que vai acontecer? O A1 ele era uma lei na qual as eleições eram indiretas. Ou seja, galera, o que quer dizer eleições indiretas? Eleições indiretas estava dizendo que o povo não tinha muita participação nas eleições. O povo ia, votava, mas todos os presidentes que eram votados por governadores de cada estado eram militares. E até para presidente, principalmente para presidente, tinha que ser tudo envolvido com a questão dos militares. Olha só, galera, e outra medida vai ser a perseguição aos opositores, é claro. Lembra que eu falei para vocês lá na aula passada que a perseguição dos militares, principalmente era com as pessoas de esquerda, principalmente com os regimes de esquerda? É isso que vai acontecer no Brasil. Os opositores, nessa época da ditadura civil-militar, eram a UNE, que era a União dos Estudantes, tá? Então, movimentos estudantis vão ser perseguidos na época da ditadura. Sindicatos, principalmente, sindicatos eram mais ouvidos à esquerda. O PCB, que era o primeiro partido de esquerda do Brasil, nos anos 20. E os subversivos. Quem eram os subversivos, galera? A galera que era contra o regime militar. Então, essa galera vai ser perseguida aí. Voltando, nós vamos aí para o AI-2. O AI-2, galera, era a lei do bipartidarismo. O que é isso? Precisava-se criar um partido de oposição, mas controlado pelos militares. Então os militares criaram o AI-2 como se fosse uma oposição de fantoche, para dizer que a ditadura era democrática. Tá? Então a arena eram os militares, o governo, a sede dos militares política, e o MDB, que era um partido criado por eles, foi a oposição. Mas isso aí era um tipo fantoche, entendeu? AI-3. Galera, o AI-3 eram eleições indiretas, como eu falei para vocês, igual o AI-1, que servia para governadores e prefeitos. Galera, todo governador e prefeito, ele era indicado por militares na época. Por exemplo, aqui no Pará, aqui em Belém. O governador da época foi indicado por militares. Prefeitos, todos os estados tinham que ter indicações militares, então não era democrático. E o AI-4, que era a Assembleia Constituinte. Galera, a Assembleia Constituinte era a Assembleia onde estavam todas as nossas leis para o governo do Brasil funcionar. Já com essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, a Assembleia Constituinte vai mudar, vai haver uma certa repreensão. Agora, galera, a gente vai ver um pouco sobre a economia. Vamos lá?
Então, galera, agora a gente vai falar sobre a economia do governo do Castelo Branco. Então, galera, a economia funcionava de certa forma. Tá? Por exemplo, a economia era regida pelo PAEG. O que era o PAEG? O PAEG, ele controlava 3 tipos de funções durante a economia. Por exemplo, o PAEG controlava os preços de salário. Por exemplo, eles congelavam o preço de salário. Por isso que muitas pessoas dizem que na época dos militares, quando o preço abaixava de uma vez dos alimentos, abaixava só de uma. E quando crescia, aumentava só de uma vez. Então os militares tipo, que controlavam essa medida, né, dos preços do salário para que não houvesse uma instabilidade. Ou seja, sempre houvesse um crescimento. Então era um tipo de controle que eles haviam controlado durante esse período. Então o preço do salário abaixava de acordo com a questão alimentícia e também da alta do dólar. Outra criação é o BNH. O BNH ele é um banco nacional, né, criado para ajudar a classe média brasileira. É por isso que a classe média brasileira fala que durante a época da ditadura civil-militar eles lucravam muito, isso é verdade, porque muitos imóveis e muitas casas, principalmente nas capitais dos grandes estados brasileiros, muitas casas foram criadas justamente para a classe média. Então os militares deram esse apoio para esse desenvolvimento da classe média no Brasil, que ainda estava se formando. Durante o ano de 64, a classe média ela estava crescendo no Brasil, ela estava ainda florescendo. Então o BNH proporcionou isso. Então o PAEG ajudou. Terceiro, impostos mais exportação. Gente, impostos. Muitos produtos que vinham dos Estados Unidos para cá, porque a gente vai ter uma certa aproximação com o governo americano durante o regime militar, era que os impostos de produtos que saíam dos Estados Unidos e vinham para cá ficavam mais caros. Por quê? Porque durante essa época houve uma grande exportação de produtos americanos. Os americanos começaram a vir para cá. E também marcas americanas, produtos americanos, filmes americanos vieram para cá com uma certa vantagem também para os americanos, tipo de alertar a população do medo do comunismo. Então, esses impostos eles acabam gerando juros na economia brasileira e o dólar fica mais alto. É por isso que durante o regime militar a gente vai ter uma queda desses produtos aqui, dando uma falsa, um falso crescimento econômico. Essa que era a realidade. Então esses impostos vinham para cá e produtos também daqui eram exportados. Que tipo de produtos eram exportados? Vamos lá. Aqui era exportado matéria-prima, principalmente petróleo, já com a Petrobras, que foi criada lá no governo Vargas, e produtos minerais. Em troca, os americanos eles nos ajudavam com seus produtos e também com aquela certa cortina de ferro para que a União Soviética não entrasse. E vamos falar da Aliança para o Progresso. Eu coloquei até um coração aqui, ó. Brasil e Estados Unidos eram muito ligados nessa época. E principalmente nessa época nós tínhamos o presidente Kennedy, que ele fez uma certa aliança com o Castelo Branco, muito grande, na qual o Brasil estava dentro do bloco capitalista. Realmente, o Brasil estava dentro do bloco capitalista, já para que não fosse capturado pela União Soviética. Ele saiu certo medo. Então o Kennedy colocava ali o Brasil dentro dessa bandeira. Né? E a gente tem vários desenhos, a ilustração, né? Do Zé Carioca, que era ali o amigo do Pato Donald. Né? Então isso era uma certa crítica de que o Brasil ele estava dentro dos Estados Unidos e o Brasil era amigo dos Estados Unidos. Aí a gente tem a formação da Frente Ampla, que é a oposição. O Jango mais o Lacerda. O Jango, lembra que eu falei para vocês que ele foi exilado? Então, ele reclamava que ele não conseguiu o governo para a presidência. Então, o Jango foi exilado pelos militares, então ele não poderia opinar. Então, a gente já vê ali o hábito da censura. Agora, galera, a gente vai ver sobre os outros presidentes, o governo dos outros presidentes durante a época da ditadura civil militar. Isso aqui foi, na verdade, o começo do que vai acontecer no Brasil aí, durante o início do governo militar.
Então, galera, agora a gente vai falar sobre o próximo presidente, né, do governo do regime militar. Galera, o segundo presidente é Costa e Silva. Costa e Silva ele vai ficar por um período curto de tempo. Ele vai ficar de 67 a 69, apenas 2 anos então. E é aí que ele vai criar o famoso AI-5. Nesse ano passado, na verdade, 2022, o AI-5 ficou muito famoso, né? Muitas pessoas falavam sobre o AI-5, o medo que se tinha do AI-5. Muita gente não sabe o que era o AI-5. Galera, o AI-5 ele foi uma lei criada no ano de 1968 e ele determinava a censura prévia. Preste atenção, o que é censura prévia? Prévia é que seria por um longo período de tempo, né, e censuraria algumas coisas. Por exemplo, a censura prévia seria os meios de comunicação, televisão, rádio, que era naquela época. Se a gente levar para hoje em dia, o que seria censurado? Internet, redes sociais. Então, tudo isso que era determinado como censura prévia era determinado pelo AI-5. Então, os militares eles tiveram um certo controle ali do que seria, o que passaria na televisão naquela época. Naquela época não tinha internet, era televisão. Então, tudo que passaria na televisão, na rádio, seria controlado pelos militares. E até músicas também. Aí, então, e da censura prévia a gente vai ter o fim do habeas corpus, tá? E direito de caçar mandatos. Galera, essa questão de caçar mandatos durante o governo de Costa e Silva, caçar mandatos, era uma coisa muito recorrente. Por exemplo, se um governador, um prefeito ou um deputado ele não seguia as regras dos militares, ele era caçado. Por exemplo, se visse algo subversivo, o que é subversivo? Por exemplo, escutar músicas que falam mal dos Estados Unidos, ou fazer um discurso que falasse mal do governo americano ou do governo de Costa e Silva, o cara era caçado, ele perdia o mandato dele. Ou também professores também eram perseguidos, seja qualquer pessoa do ramo da educação, qualquer pessoa que falasse sobre Karl Marx ou sobre ideologias de esquerda, essa pessoa ela era caçada e perdia seu emprego, e principalmente os políticos, perdiam os mandatos. Pena de morte e prisão perpétua. Galera, muita gente não sabe, mas no Brasil a gente teve pena de morte, tá? E prisão perpétua. Muita gente fala hoje em dia sobre a pena de morte, né, para alguns crimes. Naquela época era uma coisa muito real. A pena de morte, galera, era dirigida principalmente para pessoas que iam contra o regime militar. Pessoas que faziam ataques, tentavam fazer uma certa, vamos supor uma certa guerra civil. Todas as pessoas que faziam uma guerra civil, elas levavam a pena de morte ou prisão perpétua. E lá eram torturados. Como assim torturados? Dentro do regime militar a gente vai ter certos inimigos, principalmente o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, eles faziam guerrilhas. E essas guerrilhas, galera, geravam conflitos com os militares, troca de tiro. Você imagine nessa época, em 67, você está andando na rua, aparece um guerrilheiro ou alguém ali do partido PCB dando tiro. E aí os militares vão lá e tem a troca de tiro. Acontecia isso. E você via aqueles jovens sendo presos. Então, eles iam presos por quê? Justamente porque iam contra o regime. Tá? Que era uma coisa que não era democrática. E ali eles pegavam ou prisão perpétua ou pena de morte. Tá? Isso era muito comum. Motivações. Por que eles querem? Quais as motivações corretas para essa pena de morte e para a prisão perpétua? Primeiro, uma das três foi a morte de Edson Luiz, tá? Que foi também um militar brasileiro. O Edson Luiz ele foi assassinado por um líder de esquerda, então os militares temiam qualquer pessoa que era ligada ao partido de esquerda, e eles taxavam como subversivos ou vilões. Passeata dos 100 mil. Essa passeata dos 100 mil foi uma passeata de pessoas, estudantes, que não queriam um governo militar. Tá? E greves, tá? Em Osasco, que eram greves em Contagem em Osasco. Lá em São Paulo teve uma greve, numa liga de operários ali, né, que não queriam trabalhar em certo período de tempo. E os militares pensavam que essas greves, essas passeatas, eram alvos da esquerda. A esquerda estava por trás de tudo isso. Então é por isso que eles tinham, né, essas motivações de atacarem, né, principalmente jovens de esquerda
e pessoas ligadas a partidos políticos de esquerda. Então tudo isso aconteceu, galera, no governo do Costa e Silva, que governou o Brasil durante 67 a 69. Agora nós vamos para o próximo presidente aqui, tá? Que vai ser o Médici, tá? Médici, que vai governar o Brasil de 69 a 74. O governo dele já vai ser um pouco mais longo. É aí que a gente entra já na parte da repressão. A gente vai falar um pouquinho sobre as torturas que aconteciam, tá bom? Então, galera, ampliação da repressão. O que o Costa e Silva fez, o Médici ele vai ampliar. Tá? Por exemplo, a gente já estava bem no alvo da Guerra Fria. Nessa época aqui de 69 a 74, a gente tem ali aquele conflito dos mísseis em Cuba. Então, o Brasil ficou tipo que meio com medo. Poxa, a gente pode ter um ataque comunista aqui e nós temos que intervir. É aí então que o Médici ele vai criar dois tipos de ampliação de repressão, que é o doicode e o DOPS. O que era doicode e DOPS? Doicode e DOPS eram interrogatórios e tortura. Tá? É aqui que acontecia a sala de tortura. Por exemplo, galera, se você era de um partido de esquerda, era ligado ao PCB, a partidos e guerrilhas, você era levado ou por doicode ou por DOPS para ser interrogado e torturado. Por quê? Lá eles queriam saber se você estava com dinamite, bombas, iria fazer ataque a bancos, iria fazer algum ataque em alguma cidade. Então, eles tinham um certo medo. Então, eles faziam esses interrogatórios de tortura. Muitas vezes, tinham pessoas que não eram envolvidas em nenhum partido, mas eram parentes dessas pessoas. Eram até irmãos, primos. E o que acontecia? Aquela pessoa era torturada no lugar daquele que estava envolvido, que era uma certa forma dele capturar ele. Então, aconteciam os interrogatórios ali, e era a tortura mesmo. Aí a gente tem os movimentos de oposição. É aí que começa essa oposição mais forte, devido a essas torturas aí, porque a galera começou a perceber, peraí, a gente tem que parar com isso. Isso já está crescendo, esse tipo de tortura já não é uma coisa legal. É então que a gente vai ver a criação, principalmente de pessoas de esquerda, da guerrilha urbana. É aí que entra as guerrilhas. Por exemplo, a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, ela foi uma dessas guerrilheiras aí que estava combatendo ali nesses locais. O que acontecia? Essa galera que era do PCB, ela ia para Cuba, treinava lá, troca de tiro, guerrilha armada, como se proteger em guerras, e vinha para cá para fazer guerrilha. É aí que a gente tem o VPR e o ALN, que eram, o VPR e o ALN eram essas guerrilhas urbanas, era um código que eles tinham ali para fazer as guerrilhas. Então era muito comum, dentro de fazendas ou em locais distantes, eles faziam essas técnicas aí de guerrilha. Tropicalismo, galera. Nessa época, como a gente está nos anos 60 para 70, a gente vai ver aí um certo tropicalismo, música. É aí que entra Gilberto Gil, Caetano Veloso, essa galera começa a fazer música aí contra a ditadura militar. Né? Ney Matogrosso, essa galera aí dos anos 70, que é da música, né? Vou colocar aqui do lado, música. Principalmente a galera do MPB, né? Que é a galera ali do Roberto Carlos, então, essas bandas todas ali daquela época. E a gente tem um teatro de arena. O que era o teatro de arena, galera? Esse aqui já era mais ligado aos militares. O teatro de arena eram coisas que eles faziam para exaltar os símbolos nacionais. Por exemplo, nas escolas era muito comum cantar o hino nacional. E tinha também peças de teatro para lembrar o heroísmo, o patriotismo. E por último, a gente tem o cinema novo. O cinema novo, galera, é uma forma de cinema que fazia uma autocrítica à Guerra Fria e aos comunistas. Tá bom? Galera, eu peguei esses dois assuntos aqui, tá? Esses dois presidentes, que é o Costa e Silva e o Médici. Para não ficar muito longo, eu vou parar até aqui, tá bom? Qualquer dúvida, deixa um comentário lá e, por favor, gente, deixa um like para esse vídeo, tá bom? Isso ajuda muito a fortalecer o meu trabalho e trazer também mais vídeos como esse aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e, galera, obrigado. Tenha uma boa aula.